Oi, meus amores, a Prof tá de volta, agora trazendo a nossa aula de geografia, que ela vai entrar bastante no que a gente já estava trabalhando no nosso conteúdo de história, galera. Espero que vocês tenham conseguido realizar as atividades de história. Qualquer dúvida que vocês tenham relacionado a esse conteúdo, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, deixa aqui no grupo para a Prof estar sanando as dúvidas de vocês, tá conseguindo ajudar vocês a fazer as atividades, tá certo? Então, galera, agora eu vou pedir para vocês abrirem o livro de geografia de vocês, esse livro aqui, lá na página 38, pra gente dar continuidade ao nosso conteúdo, galera. E lá na página 38, a gente tá trazendo o conteúdo sobre a nossa moradia. Galera, quando a gente fala de moradia, é o lugar onde a gente mora, que é a nossa casa. Então a gente está ligando um conteúdo de história junto com um conteúdo de geografia e trazendo a nossa moradia. No conteúdo de história, a gente está falando um pouquinho da socialização com as pessoas, de como conviver em harmonia na nossa casa. E o conteúdo de geografia, ele traz a casa sendo o lugar onde a gente mora mesmo. A gente vai analisar os tipos diferentes de casa, como as casas são construídas, os cômodos que tem na nossa casa. Então, a gente vai avaliar a nossa casa mesmo, como aquele lugar que a gente mora, tá certo? Então, lá na página 38, a gente tem um poeminha que eu vou ler para vocês. Olha só. Gente tem que ter onde morar. Um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar o corpo cansado, com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos. Então, galera, quando a gente fala de moradia, é aquele lugar onde a gente mora, onde a gente descansa, onde a gente tem aquela proteção para proteger a gente durante o dia, para proteger a gente dos perigos da rua. Então, a gente tem aquele lugar em que a gente tem aquele momento de proteção, que a gente tem a proteção do nosso dia. Então, todo mundo, galera, tem o direito de ter um lar, de ter uma casa, de ter uma moradia, independente de como ela é construída. A gente vai ver ao longo do conteúdo que, dependendo da necessidade das pessoas, a gente tem uma diferença na forma com que essas casas são construídas. Se o lugar é mais frio, se o lugar é mais úmido, o valor financeiro que a pessoa tem também, isso vai alterar na maneira com que a pessoa constrói a sua casa. Então, a gente tem que fazer essa análise de como as casas são construídas, e o mais importante nisso tudo é a gente saber que a casa é o lugar onde a gente mora, é o lugar onde a gente protege, independente do luxo que a casa é construída ou da simplicidade que a casa é. Já é, galera? Então, lá na página 38, a gente tem: infelizmente, nem sempre isso acontece. Muitas pessoas ainda vivem nas ruas, sem moradia. Com isso, um direito do cidadão não é respeitado. Galera, lembra que a gente conversou bastante sobre os direitos humanos, sobre os direitos da criança, o direito do adolescente, o direito do cidadão? E um dos direitos humanos, um dos direitos do cidadão é de ter uma moradia. Infelizmente, a gente sabe, a gente vive num país, a gente vive num planeta em que existe muita desigualdade social. O que é essa palavrinha? Desigualdade. É quando não é igual. Quando uns têm muito dinheiro, outros têm muito pouco ou não tem nada. Então, a gente vive num país que é desigual. Nem todo mundo tem as mesmas condições financeiras de ter uma casa, de ter uma família, de ter um ambiente estruturado. Existem crianças, existem pessoas que infelizmente moram nas ruas, que passam necessidades, que passam dificuldades. Existem várias campanhas para estar ajudando essas pessoas, mas infelizmente a gente sabe que essa desigualdade ela acontece. Então, é muito importante a gente entender que ter uma moradia, ter uma casa, é um direito de todo ser humano, é um direito do cidadão. Porém, esse direito nem sempre é respeitado, tá certo? Página 39. Moradias são construções que as pessoas ocupam para viver e se proteger do frio, do calor e das chuvas. As famílias devem ter um lugar para viver. A este lugar damos o nome de lar ou residência, casa. Existem diversos tipos de moradia.
Essas diferenças podem ser de tamanho, material, tipo de construção, enfim, são muitos motivos que fazem com que uma casa seja diferente uma da outra. Cada casa é de um jeito e se divide de acordo com a necessidade da família. Galera, aqui a gente vai ter vários tipos de casa, vários tipos de moradia. A gente tem, por exemplo, a oca. A oca é a moradia dos índios, feita de palha e varas de madeira. Depois a gente tem a casa de taipa ou pau a pique. Pode ser vista no campo, feitas de ripas de madeira ou varas cruzadas de barro. Depois a gente tem a palafita, moradia feita de madeira, erguida no chão, sobre estacas fincadas nas madeiras dos rios ou de lugares alagados. Galera, aqui a gente tem as casas, as moradias, as maneiras com que elas são feitas e as necessidades que elas têm. Cada casa, ela vai ter uma necessidade por ela ser construída daquela maneira, tá certo? Então, por exemplo, a oca é uma casa típica de índios. A gente não vai ver uma oca no meio da cidade. A gente tem a oca como a casa típica dos índios. A casa de pau a pique, a casa de palafita, a casa de pau a pique, a casa de taipa, ela é uma casa muito simples. Então, ela é mais vista no interior do Nordeste, onde as pessoas têm menos condições financeiras, os materiais são escassos. Então, a gente vai ter um tipo de moradia que protege do sol, da interferência do clima, que protege dos perigos, mas é uma casa feita de uma maneira simples. A palafita, ela é construída normalmente em lugares onde existe a presença de rios, que os rios, dependendo da maré, sobe. Então, essa interferência, a palafita, ela é construída sobre ripas de madeira para ela deixar a casa alta, para quando vier enchente, para quando vier os rios, a maré cheia, para quando o rio encher, a água não entrar para dentro da casa da pessoa. Então, as casas, elas são construídas, as moradias são construídas conforme a necessidade e as condições financeiras de cada pessoa. A gente tem os prédios e apartamentos, abriga muitas residências feitas de blocos de concreto ou tijolos de barro, areia, cimento e outros materiais. Então, a gente tem várias pessoas morando no mesmo ambiente, no mesmo lugar, num apartamento. A gente tem um iglu, quem vive nas regiões geladas, constrói casas de gelo, assim como, galera, a gente tem a construção de casas de tijolo, que é um material resistente para o lugar onde a gente mora, existem as casas feitas de gelo, porque o lugar é tão gelado que o material mais resistente para aquela temperatura é o gelo, por isso eles constroem casas de gelo. A gente tem o barraco, moradia geralmente encontrada em comunidades carentes, apresenta acabamento grosseiro e algumas vezes é feita com pedaços de caixotes, tábuas e folhas de zinco. Galera, o barraco é uma casa muito simples para aquelas pessoas que não têm condições de construir uma moradia fixa, de construir uma moradia firme. Ela constrói um barraco. Normalmente é utilizado em comunidades mais carentes, em favelas, para a construção das moradias, vai abrigar as pessoas, serve de moradia, é o lar daquelas pessoas, é uma moradia considerada um lar, sim, mas é uma coisa mais simples. Aí a gente volta para aquela condição da desigualdade social no país. Existem pessoas que têm condições de construir uma casa firme de alvenaria, que é uma casa de tijolos, um apartamento, enfim. E existem pessoas que não têm essa condição. E aí, para construir sua moradia, para construir um lar, um lugar onde a pessoa pode morar, vai constrói um barraco. Joia? Aí a gente tem a casa de alvenaria, feita de tijolos, de barro ou de bloco de concreto, areia, cimento e outros materiais. Pode ser casa térrea ou mais de um andar. E aí a gente tem as casas. Muitos de nós moramos em apartamentos ou em casas.
acredito que na nossa turma, na nossa escola, não tenha ninguém que mora em nenhuma outro tipo daquelas casas, um iglu, uma casa de pau a pique, uma casa de palafita, um barraco, mas e sim numa casa de alvenaria ou num apartamento. A casa também pode ser construída de madeira, não precisa ser de alvenaria, existem casas de madeiras que também é uma casa, é uma moradia firme, que resiste bem à ação do clima, à ação do tempo. Então, assim, a gente vai ter as casas construídas de acordo com a nossa necessidade e com a nossa condição financeira. Já é, galera? Atividade 1, lá na página 40. Marque a frase verdadeira. A casa nos abriga do calor, do frio ou da chuva. Todas as famílias têm uma casa para morar. Qual daquelas duas frases é a verdadeira? Será que todas, sem faltar nenhuma, tem uma casa? Vamos pensar um pouquinho? Atividade 2. Complete o texto com as palavras abaixo. Então, a gente vai completar o texto usando aquelas 4 palavrinhas, tá certo? Conforme melhor se encaixar no nosso texto. Salários, casa, pessoa e moradia. A, pontinhos, pontinhos, é feita de acordo com as condições financeiras de cada, pontinhos, pontinhos. Algumas famílias não recebem, pontinhos, pontinhos, suficientes para construir uma, pontinhos, pontinhos, em lugares seguros e com material de boa qualidade. Então, vocês vão completar esse textinho conforme aquelas palavrinhas que tem ali no nosso livro. Joia, galera? Atividade 3. Desenhe os tipos de moradia pedidos abaixo. Então, ali na atividade número 3, vocês vão desenhar o tipo de moradia que está pedindo no quadradinho. Então, no primeiro quadrado, está pedindo para vocês desenharem uma casa. Então, vocês vão desenhar uma casa. No segundo quadradinho, está pedindo para vocês desenhar prédios. Então, no segundo quadradinho, vocês vão desenhar os prédios. Joia, galera? Página 41. Atividade 4. Marque as alternativas que completam corretamente a afirmativa a seguir. Nem todos podem ter uma casa grande e luxuosa, mas todos devem ter uma casa grande, limpa e arrumada ou feliz. E vocês vão marcar qual daquelas alternativas todos devem ter em casa. Será que todo mundo tem que ter uma casa grande? Será que todo mundo tem que ter uma casa limpa e arrumada? Será que todo mundo tem que ser uma casa feliz? Vocês vão marcar a alternativa certa. Já é? Atividade 5. Observe as cenas e marque com um X as que mostram como cuidar bem da nossa moradia. Olha só, ali a gente tem 1, 2, 3, 4 opções, onde as situações estão acontecendo da maneira certa e da maneira errada. E aí vocês vão marcar um xizinho aonde a situação está acontecendo da maneira certa. Olha só, no primeiro desenho a criança está tomando banho. Será que a criança tem que tomar banho sempre com o chuveiro ligado? Ou será que o certo é a gente se ensaboar com o chuveiro desligado e aí depois ligar o chuveiro? Vamos marcar a alternativa certa? Nem sempre a que a gente usa é a certa, mas vamos marcar agora a certa, o que a gente deveria fazer. Na segunda opção, a gente tem o quarto. Será que o quarto tem que ficar todo bagunçado, todo sujo? Ou será que o certo do quarto é ficar arrumadinho, com os brinquedos no lugar? Marca a alternativa certa. E a louça na pia? Será que tem que ficar sempre com aquela louça arada na pia? A gente tem que lavar aquele monte de louça sempre com a torneira ligada? Ou será que a gente tem que manter nossa casa organizada, com a louça limpa? O que vocês acham? Depois, na última, é a sala. Será que a sala tem que ficar toda arrumadinha, bonitinha, ou tem que ficar tudo lixarada, bagunça, brinquedo, aquele copo de Nescau que a gente tomou no meio da sala, as coisas tudo bagunçadas? O que vocês acham? Marque a alternativa certa. Tá certo, galera? Agora a gente vai lá para a página 42.
Atividade 6. De acordo com as características abaixo, identifique os tipos de moradia ligando os textos às imagens. Olha só, ali a gente tem a casa de tijolos, a oca, a casa de taipa, que é aquela de pau a pique, a casa de madeira, a casa de iglu e a casa de palafita. E aí vocês vão ter que ligar de acordo com as necessidades. Olha só, qual daquelas os indígenas fazem suas ocas com palha de barro? Liga lá na casinha certa. Depois, nas cidades, a maioria das construções é de cimento e tijolos. Qual daquelas casas se encaixa melhor nessa afirmação? Depois, quem mora perto de florestas constrói casas de madeira. Depois, as palafitas são casas feitas sobre estacas em lugares alagados. Aí vocês vão ligar esse texto lá na palafita. Depois, pode ser vista no campo, feita de ripa de madeiras ou varas cruzadas e barro. Qual daquelas ali? E por último, quem vive nas regiões geladas constrói casas de gelo, os iglus. Então, vocês vão ligar de acordo com a necessidade que melhor se adaptar àquelas casinhas. Tá certo, galera? As atividades de hoje são muito tranquilas de fazer, são super divertidas sobre a nossa moradia. E agora eu vou deixar especialmente para vocês o nosso trabalho de geografia desse bimestre, que ele vai pedir de vocês uma atenção, um carinho especial para todo mundo poder fazer e usar a criatividade, galera. O que será que a prof vai pedir? Olha só. Hoje eu vou pedir para vocês, de acordo com as casas que tem lá na página 39, cada um vai escolher uma casa para representar. Como que vocês vão fazer essa representação, galera? Através de uma mini maquete. Uma mini maquete que represente a casinha. Pode ser feita de caixinha de leite, de caixa de sapato. Não precisa ser nada grandioso. Com material reciclado que vocês tenham em casa. Não precisa comprar nenhum material. Vocês podem estar usando o material que vocês têm em casa. Então, vocês vão construir um tipo de casa daquelas lá. Vocês podem escolher uma oca. Vocês podem escolher uma palafita, uma casa de pau a pique, um apartamento, um iglu, um barraco ou uma casa de tijolos, até mesmo uma casa de madeira. Vocês vão escolher, tá certo? Cada um escolhe um tipo de casa. Deixa aqui no grupo qual que é a casa que vocês vão fazer, para daí as outras mães já saberem qual que vai ser a casa que vocês vão fazer, para não ter muita casa igual. E aí vocês vão representar através de uma mini maquete. Vão usar o material reciclado que vocês têm em casa, vão usar a criatividade para fazer a casa mais caprichada, mais bonita que vocês conseguirem, tá certo? Bate a fotinho, manda aqui no grupo, tá certo? Amanhã eu vou deixar aqui no nosso grupo também um vídeo com todos os trabalhos que eu já pedi e as datas também para vocês entregarem, tá certo, galera? Então, por enquanto, vão construindo os trabalhos de vocês, façam a casa o mais caprichado possível, tá certo, meus amores? Deixa as imagens, manda pra prof, quem já fizer, já quiser mandar pra mim, manda para mim as fotos, não tem problema. Eu vou marcar uma data para vocês entregarem lá na escola, junto com as avaliações, mas quem quiser fazer e já mandar para mim, pode fazer, tá certo, meus amores? Beijo para vocês. Hoje é isso. Amanhã a gente tem nossa atividade avaliativa de ciências. Então, beijo para vocês. Até amanhã. Tchau!